é perfeito esse programa, porque ela vai trabalhar a questão nutricional, que é super importante, e a questão comportamental, porque uma depende da outra. Eu, como coach, eu sempre entendi isso, que não basta só a nutrição, porque a nutrição depende do comportamento. E o comportamento também depende da nutrição. Ambos têm que trabalhar juntos. Então, vocês estão aqui nesse programa e ele é realmente o ideal dentro do que a gente vê aí no mercado, né? Às vezes a gente encontra aí pessoas que trabalham só um lado e não trabalham comportamento. E a questão da, vamos dizer, uma dieta que você recebe, né? Uma prescrição ali nutricional, é frustrante quando a gente recebe. Eu sei o que é isso. Você pegar ali a avaliação, ir para casa e empurrar ali na gaveta e não conseguir fazer. Né? Eu digo que é igual trocar o pneu. Você saber trocar o pneu é diferente de você fazer, ir lá e fazer. Eu tenho uma noção, eu sei que o pneu furou, eu tenho que ir lá e trocar esse pneu, né? Eu vou lá e vou trocar. Agora, se eu não souber como trocar, é que entra aí essa questão que a gente vai trabalhar. O que eu vou falar aqui, gente, é totalmente comportamental, ok? Você pode falar comigo pelo chat se você tiver alguma dúvida aí, tá bom? Eu queria primeiramente falar da questão do funcionamento rapidamente do nosso cérebro, que esse método que eu trabalho, ele vai trabalhar principalmente a questão do teu comportamento para você executar o que você já tem em mãos aí, a sua prescrição, o que você já tem aí para cumprir. Então, esse método te ajuda tanto na questão de entender por que você procrastina, por que eu desconto a ansiedade na comida, né? Porque a ansiedade, a gente sabe que ela é um sintoma e que ela vai ser resolvida com um tratamento para a ansiedade. A comida não vai resolver. A gente sabe isso, já tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, por que a gente desconta a ansiedade na comida? Então, a gente vai trabalhar aqui esse método para te ajudar a você entender que não por que você desconta na comida, por que você até emagrece, mas depois você volta tudo de novo. Tem alguém aqui que já passou por isso e emagreceu, mas depois voltou a engordar tudo de novo? Você não sabe o que foi. Eu não digo nem agora que você está no programa, mas de repente nas outras tentativas. Compartilha, conversa aqui comigo no chat, que fica até melhor se caso você não quiser abrir a câmera, fica super à vontade. Mas se você quiser, não me dá assim, a sensação de que eu estou sozinha aqui, né? Você pode escrever, colocar, tá bom? Se você já vivenciou essa situação de conseguiu, mas depois voltou a engordar. Queria saber de você, para você escrever aqui no chat, que a gente vai conversando também. O cérebro, a Thaís, né? Valeu, Thaís. O cérebro, muitas vezes, quando a gente fala assim, o cérebro, eu já ouvi muitas pessoas assim que já me ouviram falar sobre isso, pensar assim, mas você fala do cérebro, parece que é até uma outra pessoa, né? Às vezes a pessoa fala assim, será que eu tenho algo que diz aqui na minha mente, né? Que a gente sempre tem aquela vozinha. Eu tenho certeza que você reconhece aquela vozinha que fala, que uma fala para você, dessa vez você vai conseguir, você vai lá e vai conseguir. E a outra, no momento que você vê lá aquele alimento não saudável, você vai lá e ataca, mas você tinha falado, essa vozinha que falou, não, dessa vez eu vou conseguir. E ali, diante do alimento, você acaba se auto-sabotando. Eu tenho certeza que você já ouviu essa vozinha aí e parece que é uma outra pessoa falando. O cérebro, ele tem uma função, né? Assim como os nossos órgãos, né? O rim, o pulmão, o coração, cada um tem a sua função.
E o cérebro é lutar pela sua sobrevivência. Ele quer focar no que você viva, né? Então, qual é a tomada de decisão do nosso cérebro? Né? Como é que o nosso cérebro vai nos impulsionar a tomar uma decisão? É o que a gente chama de buscar prazer e fugir da dor. Então, sempre a tomada de decisão que a gente tem em todas as áreas da nossa vida é essa: buscar prazer ou fugir de uma dor. A gente sempre vai ter esse mecanismo de tomada de decisão. Então, o cérebro ele vai emitir ali vozes. Imagina, se você pensa em uma palavra dieta, vou te dar aqui. Se para você dieta significa dor, sofrimento, significa privação, se a palavra dieta, o que você acha que o seu cérebro, no momento que você estiver diante de alimentos que você diz, não, essa semana, esse mês, eu estou de dieta. O que você acha que o seu cérebro vai emitir para você? Pensamentos, né, que essas vozinhas que a gente escuta, e inclusive vocês vão ouvir aqui eu falando ao longo do tempo, ao longo dos nossos encontros, que nós vamos nos encontrar aqui mais vezes, é que essa vozinha que você ouve, eu gosto de chamar de mente gorda. E essa outra vozinha que fala, você vai conseguir, dessa vez você vai conseguir. Eu chamo de mente magra. Então, eu dou esses dois nomezinhos, assim, até para ficar mais fácil de você entender. Então, o nosso cérebro, ele emite esses sinais quando ele te vê que você está em perigo, quando ele vê que você está em uma ameaça, que está alguma coisa acontecendo na sua sobrevivência. Imagina, se dieta para mim significa privação, dor, né, ou sofrimento, o que você acha que o meu cérebro vai emitir para mim pensamentos para que eu me afaste daquilo ali que está me causando uma certa dor? Porque se ele luta em favor da minha sobrevivência, você acha mesmo que eu vou conseguir cumprir aquilo se na minha mente aquilo ali significa dor, privação, né, sofrimento? Ah, não, esses alimentos aqui eu não gosto. Imagina, tudo isso eu estou emitindo ali, eu estou recebendo pensamentos, sinais que o próprio cérebro vai falando para mim, e a minha tomada de decisão é fugir da dor e buscar prazer. É claro que eu vou me afastar daquilo ali. Compreende? Claro que eu vou me afastar daquilo ali. Então, você pode se perguntar, mas, Berna, eu já pensei, né? Eu já parei para pensar que eu tenho pensamentos, é aquela vozinha que vem e fala assim, não, não faça isso. E aquela voz, você vai conseguir, dessa vez vai. E tem outra que diz, só um pedacinho não vai fazer diferença. Amanhã eu começo. Já que eram 2 colheres de arroz e eu já coloquei 3, já era, vou colocar logo aqui, encher o prato e chutar o balde. Quem já não ouviu? Fala aqui para mim. Participa aqui comigo, Janaína, Cíntia, sejam bem-vindas. Coloca aí para mim, você já ouviu, você já percebeu que antes de você se alimentar, de você tomar a decisão de fazer ou não determinado alimento, tem uma vozinha que vem lá, que vem aqui na mente e fala, não, só um pedacinho vai fazer diferença. Então, hoje, nesse nosso primeiro encontro, eu quero ensinar vocês vão sair daqui realmente colocando em prática. Eu gosto muito de prática, porque foi assim que eu aprendi. Tenho certeza que você também. Você ficar aqui me ouvindo, você vai sair daqui, vai colocar em prática esse mês de dezembro, e parabéns por vocês estarem aqui, né? Em dezembro, que geralmente as pessoas já chutaram o balde, não querem mais saber. Olha aqui, eu quero muito aprender, vou colocar em prática. Perfeito, Cíntia, é isso aí.
colocar em prática é realmente tomar, né, a decisão, a autorresponsabilidade que eu vou lá e vou fazer. Então, vamos lá. A questão desse comportamento, dessa vozinha que a gente escuta, né? Essa voz que eu chamo de, vocês vão ouvir eu falar sobre isso, mente magra. Quando eu falar mente magra, é aquela que está te impulsionando para o teu resultado. Quando eu falar mente gorda, eu estou falando daquela que te puxa para trás, ok? Então, o que acontece nessa diferença da mente gorda, né? Como eu estava dando exemplo aqui do cérebro, que todo o nosso comportamento, ele é aprendido. Todo o nosso comportamento é aprendido. E para você ter uma noção de como funciona esse aprendizado, imagina que você está agora aí comigo, né? Você está aqui, é claro, comigo, e de repente bate aí a janela, se você está na sua casa, ou no quarto, ou na sala, não sei onde você está. Mas imagina que bate a janela agora, faz um barulho bem alto, assim, pá! Um barulhão, e você tem duas atitudes. Vou mostrar a primeira atitude. Vou falar aqui a primeira atitude. A primeira atitude, você ouviu o barulho da janela do seu quarto, bateu bem forte, e você teve um primeiro pensamento. Imagina que teve aqui, vou dar aqui um nome, tá, gente, para vocês entenderem. A Joana. A Joana pensou, é o vento. O que ela vai fazer? No máximo, ou ela vai levantar e vai fechar a janela, ou de repente ela vai continuar ali fazendo, né, o que está fazendo. Imagina você nessa situação. Bateu janela, bateu vento forte e você pegou ali um máximo que um susto, né, com a batida da janela, mas continuou fazendo o que você estava fazendo. Por quê? Foi o vento, né? Ouviu o barulho, pá, foi o vento. A segunda pessoa, vamos falar aqui de Maria. A segunda pessoa, um exemplo. Veio, ela tá lá no quarto dela, de repente escuta o barulho. Pá! Barulhão. Ela, meu Deus, é ladrão. Quando ela pensa se é ladrão. O que acontece nesse momento que ela pensou é ladrão? Ela vai ficar com medo. Ela vai chamar a polícia, ela vai gritar, se depende da reação de cada uma. Mas percebe-se que na Joana, que foi a primeira, escutou, é vento, ela pensou, deve ser o vento. Ela continua ali, tá de boa. A segunda, que pensou, é ladrão, já imediatamente essas duas pessoas tiveram reações de acordo com o pensamento dela. Então, aquela que pensou é vento, continuou ali tranquila, no máximo que ela teve foi um susto. A que pensou é ladrão, ela ficou com medo. Então, se o que eu faço, a atitude que eu tenho, né? Vamos supor, o meu pensamento emitiu ali, é barulho, é vento ou é ladrão, emitiu esse pensamento, imediatamente eu tive uma atitude. Então, antes, o que eu quero dizer com isso? Que antes de você se alimentar, você tem um pensamento que emite esses sinais que fazem com que você tome uma determinada atitude. Então, dependendo do que você pensa, você vai se comportar. Não tem como, é ladrão e eu vou continuar ali de boa, tranquila, como se nada tivesse acontecido. E aí, qual a diferença? Por que uma pensou que era vento e a outra pensou que era ladrão? Qual a diferença? O que aconteceu ali? Provavelmente, tudo que a gente pensa, os pensamentos que estão ali na nossa mente, ele tem a ver com as experiências que a gente tem ao longo do tempo, com o que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Se a Maria está acostumada a estar num lugar que é perigoso, que já, né? Estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Que assaltaram, então
as experiências da Maria fizeram com que ela pensasse, é ladrão. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu entendi. Para ver se está caindo aí a ficha. Vocês precisam entender bem essa parte aqui, para que eu possa... Eu entendi. Não entendeu? Entendi. Entendi, beleza. Então, é bem importante que vocês entendam essa parte. Uma pensou, né, de um jeito, então, as experiências da Maria, com certeza, fizeram com que ela, no momento de uma batida, um barulho, ela pensasse que fosse ladrão. Diferente da Maria, de repente ela mora lá no 7º andar e bate muito vento, de repente ela está acostumada com esse tipo de vento na casa dela, enfim. Então, percebe-se que antes da gente tomar uma atitude, sempre vem um pensamento antes. Não existe, Berna, eu comi e nem pensei. Todas nós, antes de se alimentar, vem esse pensamento antes, que é aquela vozinha que vai dizer para a gente, come, e aquela que vai dizer assim, não, mas você está, né, numa prescrição, você está retendo ali a quantidade ou em calorias, você está, né, agora, nesse momento, você tem um objetivo. Né, o período aí de dezembro, parabéns por vocês estarem realmente aí buscando esse objetivo. Então, percebe-se que todas essas vozinhas que a gente escuta antes são elas que direcionam os nossos comportamentos. Então, se eu quero mudar o comportamento, eu tenho que mudar primeiro o meu pensamento. Olha a importância da forma que eu pensei, eu vou sentir e logo depois que eu sentir, eu vou me comportar. E se eu repito esse comportamento várias vezes, é aí que vira um hábito. Está aí o que eu falei para vocês de comportamento aprendido. E aí você diz assim, tá, eu entendi, Bernadette, que você falou. Agora, como é que eu posso trazer isso? Onde foi que eu aprendi, né, a me alimentar assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês que em sua maioria acontece. Você era criança lá, né, na sua fase lá dos seus 8, 9 aninhos, e de repente você começou a ter tarefas de casa, né, responsabilidades, como fazer dever de casa, ajudar a mãe a varrer uma casa, né, de repente a tua mãe arrumar o quarto, tinha lá suas tarefinhas. Então, imagina que se você tirou uma nota boa, você fez o seu dever de casa, e de repente você teve uma recompensa. Olha, que legal, ela conseguiu fazer a tarefa de casa, vamos dar, olha, vou te dar aqui, né? Geralmente, às vezes, quem são essas pessoas? São os nossos pais, se a gente foi criada por pais, avós, os professores. Então, olha, eu vou estimular esse comportamento. O ser humano, nós como adulto, fazemos isso muito. Quem tem filhos sabe. Então, eu vou dar aqui para ele um bombom, né? Então, esse bombom, o que vai criando na nossa mente? Recompensa. Ah, que bacana, minha mãe me recompensou. Eu arrumei o quarto e eu fui beneficiada com esse chocolate, né? Um brigadeiro ou um pirulito. Um pirulito. Então, o que o cérebro entendeu? Bom, isso aqui foi bom, eu fiz o meu dever, gostei do sabor, então, das outras vezes eu vou querer repetir. Então, legal, o pirulito, o bombom, ou seja lá, emitiu sinais ali, né? O nosso cérebro liberou ali aquele pico, né? O doce, né? Aquele entusiasmo ali do doce. E aí você pensa assim, bom, Bernadette, mas eu aprendi isso ali quando era criança, hoje eu sou adulta. Não faz sentido, faz. Porque o que você hoje, já que isso aqui é um comportamento aprendido, e você entendeu que brigadeiro é recompensa, e quais são as nossas tarefas e obrigações hoje? Quais são? Pagar boleto, trabalho de casa, filho, as tarefas do filho, do trabalho para quem mora fora, ou seja, todas as tarefas, e isso em
inconsciente, você chega na sua casa, eu tô tão cansada hoje, eu mereço um chocolate, eu mereço uma fatia de bolo, eu mereço. Eu mereço. Por quê? Porque você aprendeu lá atrás e você vem repetindo os comportamentos. A única coisa que mudou foram as tarefas que antigamente era uma fazer dever de casa. Hoje as tarefas elas são muito maiores. Concorda comigo? Quem concorda? Nossa, Bernie, como as tarefas são difíceis hoje. Então, quando estou triste, eu como. O aniversário que nós aprendemos desde criança. Aniversário que emite bolo, brigadeiro, né? Refrigerante. Então, eu aprendi que a recompensa é merecimento, comida, alivia. Então, esses pensamentos, eles vão nos acompanhando até a fase adulta. Inconscientemente, como foi um comportamento aprendido, nós vamos repetindo. Pensei, brigadeiro é recompensa, é gostoso, é saboroso, vou comer. E aí, qual vai ser o meu comportamento? Se eu pensar assim, eu vou comer. E aí eu quero ensinar para vocês agora como é que eu vou mudar, Berna. Entendi. Pensamento gera um sentimento, depois gera um comportamento, e se eu repetir esse comportamento, eu vou criar um hábito. Como é que eu mudo, né? Já entendi essa questão do comportamento, como é que eu vou mudar agora isso para que eu consiga aí cumprir a prescrição que a Nutri passou, como é que eu vou cumprir para ter êxito, para ter resultado, o que eu vou fazer? Primeiramente, a vozinha da mente gorda e a mente magra. Lembra da história da Joana e da Maria, que as experiências que a gente vai tendo, se a pessoa de repente está ouvindo muito noticiário policial, ela vai ficar assustada. Já perceberam, né? Quando a gente está assistindo ali um jornalzinho de notícias ruins, a gente fica ali com o coração agitado. Então, qualquer barulho, qualquer coisa que você ouvir, você pensa. Então, todos os nossos pensamentos, eles vêm das nossas experiências, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. Então, como é que eu vou mudar se eu tenho esse pensamento e eu já venho repetindo ele várias vezes? Berna, como é que eu vou mudar? Nós não conseguimos mudar, a notícia ruim é essa, nós não conseguimos mudar o primeiro pensamento. Exatamente, Cíntia, os pensamentos chegam de forma tão automática, por quê? Porque eles foram repetidos muitas vezes. Imagina se você tem aqui 40, né, 50 anos, e quantas vezes você não já repetiu esses pensamentos? Então, eles estão tão automáticos, eles são muito rápidos, e você não consegue nem perceber. Por isso que muita gente fala, eu nem pensei, eu fui lá e ataquei. Então, eu vou passar exercício que a gente chama exercício de musculação mental. Vocês vão treinar a mente de vocês, porque é o primeiro pilar do método que eu estou aplicando em vocês. O primeiro pilar é a gente desautomatizar. Olha a palavra. Eu vou tirar esses pensamentos do automático. Vocês vão passar aí o mês de dezembro tirando esses pensamentos aí do automático. Então, essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês praticarem o mês de dezembro, vocês vão estar desautomatizando esses pensamentos que faz com que alimente a sua mente gorda. E a sua mente magra fica ali fraquinha, sabe? Pedindo arrego, pedindo, né? Assim, quase sumindo. Então, essa mente que vocês têm aí, por exemplo, como eu falei, o primeiro pensamento não tem como mudar. É a notícia ruim. Não tem como mudar. Esse pensamento automático que vem rapidamente aí na mente. Amanhã você começa, né? Depois, agora é o que você tem hoje. Olha, aproveita agora que só tem hoje. Então, esses pensamentos, você não tem como eliminá-los da sua mente. É o que muitas pessoas falam assim para mim, Berna, mas eu
eu não quero mais ter esses pensamentos que me fazem sabotar a minha alimentação. O que eu faço? Não tem como se livrar desse primeiro pensamento. Que esse primeiro pensamento ele foi alimentado por muito tempo. É a voz da mente gorda. E agora vocês estão conhecendo aqui a Bernadette, que vai ensinar vocês a nunca mais a deixarem se levar por essa mente gorda. E nós vamos alimentar a mente magra. Como? O primeiro pensamento você não consegue mudar, mas você consegue mudar reagindo ao primeiro pensamento. E o cérebro, quando você recebe a dopamina ali para pegar um determinado alimento, um exemplo aqui, você vai lá e pega antes de você tomar ali um exemplo, copo de Coca-Cola, antes de você beber aquele copo, na hora que você enxergar ele, é nesse momento que tem um pico mais alto de dopamina, e é neste momento que você vai decidir. Não é quando você está bebendo. A ciência, não vou entrar aqui muito em detalhes, mas a ciência já comprovou. Não é no momento que você está bebendo, é antes que acontece esse pico de dopamina que faz com que você não consiga tomar a decisão que você gostaria. São milésimos de segundo, então a gente vai treinar a sua mente magra para que você deixe a sua mente gorda lá fraquinha. Então, nós vamos alimentar a mente magra. A gente vai fortalecer. Por isso que eu chamo de treino mental. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você é convencida, para você entender melhor. Você é convencida ali pela mente gorda a dizer assim, não leva não hoje a marmita para o trabalho. Olha, a Nutri passou lá para você, mas você está cansada de fazer a sua marmita, não leva não. Aí o que acontece? Aí ela te sugere, lá você dá um jeitinho, né? Você está cansada, lá você decide na hora. E aí você vai para o trabalho e a pessoa com que, eu já pensei, bom, para eu não furar, eu não vou levar minha marmita, mas eu vou comer ali próximo, né? No buffet ali que tem self-service e tem alguns alimentos saudáveis. Então eu vou lá, vou colocar alguns alimentos saudáveis e vou continuar ali, né? Vou escolher a minha alimentação, vou continuar meu planejamento. Beleza, bacana. Aí você se convence e vai lá para o seu trabalho. Quando chega na hora, acontece um imprevisto e teu chefe te chama e você tem que sair do teu local de trabalho para resolver o assunto. Aí você, não, mas eu vou passar da minha hora do almoço, eu posso ir depois? Ele, não, eu estou precisando desse serviço urgente. Você almoça próximo, né, na volta, ou então, não sei, vê alguma coisa, então você não consegue adiar aquele horário de almoço que você ia lá naquele self-service e ia se alimentar dos seus alimentos ali que está prescrito para você fazer. E aí, o que acontece? Você sai e você decide, não, eu vou procurar onde tem um self-service, um buffet, onde tem comida, os alimentos saudáveis que a Nutri me passou, eu não vou fugir, não vou. Aí, quando você chega lá, na hora que você vai servir, você se depara com uma lasanha, 4 queijos, com aquele molho. E aí vem aquele primeiro pensamento, né? Pensamento da mente gorda. Faz tanto tempo que você está de dieta, faz tanto tempo que não come lasanha, come aí. E aí o que acontece? Com esse pensamento, eu já expliquei para você a questão do pensamento, com esse pensamento, o que você acha que vai acontecer? Com esse pensamento, nossa, faz tanto tempo que eu não como lasanha, você vai comer. Você vai comer com esse pensamento, o primeiro que surgiu, faz tanto tempo. E nós vamos te ensinar, ao longo aí desses encontros, que você vai combater esse primeiro pensamento. Veio o primeiro pensamento da mente gorda te dizendo, faz tanto tempo que você não come uma lasanha 4 queijos, olha só como está gostosa. Aí você fala assim, bom, se já faz tanto tempo, olha a mente magra aí, sendo trabalhada, o que nós vamos fazer? Se já faz tanto tempo que eu não como e não morri por isso,
eu vou continuar sem a minha lasanha e vou ganhar o meu corpo magro. Olha aí a mente magra interferindo no primeiro pensamento da mente gorda. Olha só, então, eu vou ensinando para vocês que o primeiro pensamento a gente não tem como mudar, mas eu tenho como reagir a esse primeiro pensamento. É como se você travasse, por isso que nós chamamos de treino de musculação mental, é como se você travasse ali. Eu não gosto de falar luta, porque a partir do momento que você vai fortalecendo a mente magra, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil combater o primeiro pensamento. E aí a mente gorda, ela foi tão bem exercitada que ela fala assim, ó, você pensou, já que eu estou tanto tempo, né, a mente magra falou assim, bom, já que eu estou tanto tempo sem comer lasanha e não morri por isso, eu vou ficar sem essa lasanha, vou escolher aqui meus alimentos e vou seguir o meu plano alimentar e vou ainda ter o meu corpo magro. E aí a voz gorda ainda fala assim, ó, vê se não acontece isso com vocês, fala aí para mim. Responde aí, Janaína, Thaísa, responde aí, Cíntia, responde se não acontece assim. Mas um pedacinho não vai fazer diferença. Ela não fala isso para você? A mente gorda não fala isso? Mas um pedacinho não vai fazer diferença. Fala, muitas vezes. Olha só a palavra da Janaína, muitas vezes, ou seja, ela foi repetida muitas vezes. Então, ela ficou forte. Então, através das nossas ferramentas, vocês vão cada vez mais fortalecer essa mente magra que vai ajudar vocês nesse pico de dopamina que, milésimos de segundo antes de você atacar ali o brigadeiro, ele faz com que você tome a decisão. Imagina que ela continua ali, te dizendo, mas um pedacinho não vai fazer diferença. Se você deixar a conversa nesse segundo pensamento que ela trouxe, você vai atacar a comida, você perdeu. Mas se você continuar, não vai fazer diferença. Aí você vai dizer, faz sim, porque todas as vezes eu me convenci que um pedacinho não faz diferença e olha o tamanho que eu tô. Olha só, e eu vou buscar o meu resultado. A minha recompensa não vai ser essa lasanha, vai ser buscar o meu corpo magro, me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Percebem a diferença? Então, quando eu penso dessa forma, a minha decisão vai ser me afastar daquele alimento que está a voz da mente gorda dizendo come, um pedacinho vai fazer diferença, e eu venho lá e trago para ela o meu propósito, o meu objetivo. Então, eu quero que vocês anotem, se vocês puderem aí, é bom que anote, porque senão vocês vão esquecer, o nosso cérebro, a gente não pode se basear, não, já está tudo aqui na minha mente. Não está, a gente não consegue memorizar tudo. Então, o treino qual vai ser o treino que vocês vão treinar, que a gente chama de, o treino da musculação mental, que é o versus mente magra versus a mente gorda. Como é que vocês vão treinar ela, né? Então, eu quero que vocês pensem primeiro na contradição. Anota aí, a primeira, você vai contradizer. Vem o pensamento, eu vou atacar, faz tanto tempo, o exemplo que eu dei aqui, faz tanto tempo que eu não como essa lasanha, eu já estou aqui, né, 2 meses no programa, estou 3 meses no programa, já faz tanto tempo que eu não como essa lasanha, aí você vai trazer a contradição, que a gente chama, você vai contradizer. Bom, se já faz tanto tempo e eu não morri por isso, é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Que a gente vai, ao longo do tempo, trazendo mais ferramentas para você. Então, se eu não morri por isso, eu vou seguir aqui a minha dieta. Então, venceu. Por quê? Porque o último pensamento foi aquele que disse para mim que eu não morri, se eu não comi, e agora eu não vou morrer também, vou continuar seguindo. Ou seja, esse primeiro pensamento é ele que vai fortalecer a minha decisão.
Lembra que eu falei que é buscar prazer e fugir de uma dor? Então, ele vai fortalecer a minha decisão. Eu não vou comer, porque o último pensamento foi esse. Eu vou seguir o meu planejamento. Porque aí tá. Essa é o que a gente chama de contradição. Seria bom que vocês anotassem. Contradição, né? Contradizer o primeiro pensamento. A segunda é a justificação. Vocês vão justificar o que a gente fala, porque, por exemplo, ela fala assim, um pedacinho, ela vai trazer, né, no segundo pensamento, um pedacinho não vai fazer diferença. E aí você vai lá e você contradiz, tá? O segundo, você vai justificar. É necessário justificar. Por que eu tenho que justificar? Porque o meu cérebro precisa entender por que eu estou tomando aquela decisão. Por exemplo, quando você fala e olha para o brigadeiro, e eu vou trazer algo aqui muito, muito interessante aqui e forte para vocês, que o brigadeiro, ele é fato e é verdadeiro que ele é gostoso, que ele não deixa de ser ali uma recompensa, ele é saboroso, né? Naquele momento que a gente está degustando, é uma verdade, né? É uma verdade, é um fato. Mas a outra verdade, eu preciso ter muito bem na minha mente. Qual é a outra verdade? Como muita gente fala assim, mas Berno, eu não consigo deixar o chocolate, o bolo, enfim, estou dando exemplos aqui. Porque eu sou uma formiguinha, né? Tem gente que se taxa, olha a identidade aí. Identidade, sou uma formiguinha, então formiguinha gosta de doce, a pessoa se auto-identifica, né, como sendo uma formiguinha. Então, essa é outra coisa que a gente vai trabalhar também, a questão da identidade. E aí, é uma verdade que o brigadeiro alivia, que o brigadeiro ali é uma recompensa, que o brigadeiro é saboroso, sim. Mas qual é a outra verdade que muitas vezes a mente gorda não deixa eu saber? Ela omite de mim. Sabe qual é? Ele é um alimento que ele me engorda. Ele não deixa, esse brigadeiro que eu digo que é gostoso, ele também não me deixa entrar naquela roupa que eu desejo. No final do ano, ele não quis deixar eu entrar naquela roupa, naquele branco, né? Olha a verdade que a mente gorda não deixa eu saber. Então, muitas vezes eu fortaleço a mente gorda dizendo a verdade que ela emite, que ela diz, olha, o brigadeiro alivia, o brigadeiro é saboroso. Então, eu tenho que justificar para minha mente, ele é saboroso, você está certa, mas ele não me deixa entrar naquela roupa, ele me deixa gorda. Eu falo isso, essa palavra, tá, gente, acho que com a mão no coração, porque essa palavra, ela carrega um peso, né, na nossa vida. Quantas experiências que a gente já teve de tentar emagrecer e não conseguir, de usar uma roupa e você ficar frustrada porque ela não te serviu, e você fica ali chateada com você, porque essa pressão só vem na hora que você está precisando muito realmente se sentir mais bonita. Então, eu falo por experiência, tudo que eu estou falando aqui, eu vivi na pele. Então, por isso que eu amo falar desse assunto, eu espero que vocês estejam entendendo que nós vamos trabalhar a sua mente, fazer com que ela não te auto-sabote, que ela venha a ser a tua aliada. Então, eu vou justificar, é verdade, está muito gostosa essa lasanha, mas ela me deixa gorda, então eu não vou comer. Eu estou justificando. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Que eu vou trazer o último. O primeiro foi a contradição, o segundo é a justificação, e eu vou trazer o terceiro. Berna, será que eu vou conseguir gravar, né? Estou falando Berna, porque todo mundo me chama assim, que o meu nome é longo, né? Mas
será que eu vou conseguir memorizar? É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou ensinando para vocês uma ferramenta que a gente chama de treino, de musculação mental, e a gente vai treinar essa sua mente para que ela venha cada dia mais, a mente magra, sendo fortalecida, fortalecida, e os seus comportamentos, eles vão ser tão fáceis, né? Como muita gente pergunta, Berna, você vive de dieta há 5 anos? Não, eu não vivo de dieta, eu não faço nenhuma prescrição há 5 anos. O que eu mudei foram as escolhas que eu consegui fazer, né? Fiz a prescrição que eu precisava na época, recebi da nutricionista, e hoje eu consigo fazer as melhores escolhas nutricionais para eu manter o peso, para eu não voltar mais a engordar. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês, para vocês não voltarem. Vocês estão sendo bem direcionadas na questão nutricional, que é o clube da nutricionista aí é top. Então, vocês estão sendo bem avaliados. Então, eu quero trazer para vocês conseguirem fazer com que mantenham o peso ideal, para vocês não voltarem onde vocês começaram, né? Então, Berna, a Cíntia gostaria de fazer uma pergunta. pode fazer. Oi, Berna, tudo bem? Tudo. Eu estava até escrevendo aqui no chat. É o seguinte, eu estou amando esse conteúdo. Eu precisava muito de tudo isso. E no meu caso, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho que tomar alguma decisão importante, ou então estou diante de um novo desafio, eu procrastino muito isso e assim, eu tenho uma comida como conforto. Então, assim, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu preciso fazer um e-book, lançar um e-book. E aí eu olho para o computador e digo assim, aí eu vou comer primeiro, sabe? E aí, nesse dia, eu vou comer primeiro, eu como e tal, e vou adiando a tarefa, sabe? Assim, sendo assim, bem real o que acontece no Sim. meu dia a dia. Então, assim, aí eu queria saber, assim, nesse caso, que eu tenho certeza que são as emoções, né? A questão da procrastinação, tudo isso. Eu aplicando todo esse método vai me ajudar, Berna? Sim, Cíntia, é exatamente o que a gente está fazendo, porque a gente vai trabalhando o comportamento. Então, mesmo o comportamento que te convence ali a sair, né, do teu objetivo alimentar, ele vai te convencendo também a procrastinar tarefas, trabalhos que você tem, porque tá pesado, tudo aquilo que gera dor, né, sofrimento. Lembra que o nosso mecanismo de tomada de decisão é buscar prazer e fugir da dor. Então, se aquilo que eu estou fazendo está me gerando dor ali, eu estou gastando muita energia, o meu cérebro, como eu estou gastando energia, ele vai emitir sinais, que são os pensamentos, para que eu saia dali logo, sabe? Então, ele vai querer, olha, ele luta pela minha sobrevivência, então ele vai fazer de tudo para que eu saia dali, para que eu não fique ali. Então, eu vou para algo para buscar um prazer. Qual é o prazer que a gente tem mais rápido, de fácil acesso hoje? É a comida. A gente abre a geladeira, abre o aplicativo, na esquina, né? Na esquina da nossa casa tem qualquer coisa que a gente tem ali de fácil acesso. Então, eu vou querer fugir. Então, o comportamento como eu estou falando para vocês, a voz da mente gorda vai falar. Isso aqui está muito puxado para você, está muito pesado. Vamos buscar alguma coisa mais saborosa, né? Aí você vai partir para a comida, para aquilo que está mais de fácil acesso. Então, é uma verdade que se você parar aquilo ali e deixar para depois, você vai ter um alívio? É uma verdade. Aí você concorda com ela, não, é uma verdade. Mas se eu deixar isso aqui para depois, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que suar muito mais para terminar, vai me gerar mais. Aí o que você foca? No peso que aquilo vai te gerar. Poxa, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me desdobrar, porque aí eu já não vou ter o mesmo tempo para fazer. Então, a gente sempre tem que entender que eu vou contradizer aquele primeiro pensamento, eu vou justificar a minha ação, e o terceiro, que eu fiquei de trazer para você, é você trazer um propósito. Por exemplo, a Cíntia trouxe aqui
eu quero fazer um trabalho, preciso terminar e eu procrastino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um propósito. Não, a minha recompensa vai se terminar esse e-book aqui, porque eu vou ganhar X com isso. Ou seja, eu estou direcionando a minha mente para o propósito. Então, eu estou repetindo para que vocês memorizem. Se puderem, escrevam. Primeiro, contradizer o primeiro pensamento, lembrando que o primeiro pensamento ele já está aí, muito fortalecido, você não tem como mudar, mas a gente vai deixar ele cada vez mais fraco, cada vez. Quando você vê, nossa, como é que eu estou conseguindo fazer as escolhas alimentares sem sofrer? Olha que maravilha, eu não sofro por fazer escolhas alimentares. É isso que eu quero proporcionar para vocês e eu vou fazer vocês obterem. Vou fazer as melhores escolhas, vou conseguir cumprir lá a minha prescrição sem sofrimento, sem dor. Então, eu vou contradizer esse primeiro pensamento, eu vou justificar ele e eu vou trazer o meu propósito. Não, você está me dizendo, né? Porque lembrando, quando você vê o alimento, você viu, você sentiu, que são os gatilhos que são liberados através, né, dos nossos gatilhos físicos, para melhor entender, né? O cheiro, quem aí não sente um cheirinho, né? Lembra que, olha a mente gorda que lá atrás, de repente você passava o domingo na casa da avó, e a avó fazia aquele bolinho de laranja, e de repente você foi passando próximo de uma padaria, sentiu aquele cheirinho de bolinho de laranja, aí o cheiro emitiu o pensamento. Ai, você lembrou da sua avó agora. Olha o comportamento aprendido. Você lembrou da sua avó. Come lá. Ai, vou comer. Olha só, o primeiro pensamento que ficou. Se eu pensei, eu vou comer, lembrei da minha avó. Nossa, minha avózinha lá nos domingos que ela fazia esse bolinho em casa, vou comer. Mas se eu contradizer, não, minha recompensa será ver o meu corpo magro no espelho. A minha recompensa será entrar naquele macacão branco, naquela roupa branca aí no final de ano. Essa será a minha recompensa. Então, meninas, eu queria muito agradecer, porque a gente tem muita coisa assim para falar, mas nós já passamos aqui 50 minutos e essa ferramenta vocês vão treinar ao longo aí do mês de dezembro. Treinam ela nas festas que está chegando, ela funciona, de você fazer as melhores escolhas. Eu tenho certeza aí que vocês devem ter uma prescrição nutricional que vão ajudar vocês a fazer as melhores escolhas e treinar desde já a mente, que vai dizer a mente gorda versus a mente magra. E aí é igual o músculo. Quem eu fortaleço mais? Quem é que eu estou treinando mais? Se meu braço que eu treino é o braço esquerdo, será que dá para me lutar com ele? Ir para uma briga de braço? Não. Um exemplo, se eu estou treinando menos um braço, eu não vou com... Se eu estou treinando esquerdo, eu não vou com o direito, né? Eu vou treinar ali, eu vou para a briga ali com o braço esquerdo. É a mesma coisa. Você vai lá para a sua ceia de Natal, para suas festas de finais de ano, e você já vai treinando a tua mente magra para ela ficar cada vez mais forte. E quando você for fazer ali a sua alimentação, você vai conseguir. Ainda que você, Berna, não consegui na primeira vez, eu ataquei, eu vi lá, eu não consegui. Mas se você identificou, já é um grande passo. Identifiquei, no momento que você estiver provando ali, que você provar, você já vai dizendo, é uma verdade. Essas duas verdades é uma ferramenta que as minhas clientes, elas gostam muito dessa ferramenta, as duas verdades. Que eu falo assim, é uma verdade, a gente acaba se convencendo. É uma verdade que o brigadeiro, ele acalma, ele relaxa, é uma verdade. Mas é também uma verdade que ele me deixa acima do peso e eu fico frustrada, eu me sinto feia por conta disso. Então, eu não quero mais alimentar essa primeira verdade, eu vou alimentar essa segunda. Então, cada vez mais que você vai treinando isso, que você vai treinando, você vai ficando mais forte na hora de tomar as decisões.
Ok? Berna, muito obrigada. A sessão de hoje foi maravilhosa. Eu Que espero que bom. todos tenham amado. Daqui a pouquinho elas vão repassar para a gente dentro dos grupos de WhatsApp o feedback, né? Queria aproveitar e acrescentar que esse programa ele é maravilhoso. Por quê? Porque além de vocês aprenderem essas ferramentas com a Berna para treinar a mente, vocês dentro do programa aprendem as ferramentas para treinar o cérebro e vocês têm a suplementação que dá o suporte cerebral para vocês, a suplementação que ajusta os neurotransmissores, que dá uma controlada nessa dopamina, que aumenta a serotonina. Eu gostaria que vocês entendessem a riqueza do tratamento que vocês estão fazendo. A gente não encontra por aí um tratamento tão completo quanto o do programa 12S, que ensina, treina o cérebro para fortalecer o córtex para que a gente possa tomar as melhores decisões, que ensina ferramentas para que a gente possa lidar com a nossa mente e que também usa uma suplementação que nos ajuda a acalmar, que nos ajuda a controlar esse desespero, né, que faz a gente agir por impulso. Então, somando todas essas ferramentas, em 3 meses vocês conseguem transformar completamente a vida de vocês e emagrecer de maneira sustentável, que é o nosso propósito. O propósito do nosso programa não é emagrecer para o Natal, nem para o Réveillon, nem para o Carnaval, é transformar a mente e o corpo de vocês para que vocês realmente tenham uma vida saudável e duradoura, né? Uma vida saudável duradoura, comportamentos de fato transformados. Por isso essas aulas são tão importantes, tanto as aulas ao vivo quanto as aulas gravadas, enfim. Vale lembrar que a Berna está começando hoje com a gente nesse formato, né, Berna? Porque ela já está com a gente no clube há muitos anos, lá desde nem sei quantos anos atrás. Mas então ela vai entrar com a gente ao vivo na segunda e na quarta semana do mês. Como esse mês, o final do mês, a gente vai estar de recesso, a gente não vai ter essa última aula aí do final de dezembro, mas na segunda semana de janeiro a Berna está de volta e eu convido vocês, né, e divulguem o 12S para os amigos de vocês, para os familiares, para as pessoas que querem fazer essa transformação de vida, que querem mudar a mentalidade, que quer fortalecer cérebro, emoções, a mente, enfim, convidem, porque é um programa transformador por um preço relativamente muito acessível para tudo que a gente entrega para vocês. Então, aproveito aqui, Berna, para te desejar um feliz Natal e um feliz Ano Novo para todos os nossos participantes também do programa 12S, um final de ano maravilhoso, que vocês não se destruam lá no peru, nem todas as comidas, que vocês consigam passar pela ceia plenas, lindas e maravilhosas, colocando no prato somente aquilo, né, que cabe certinho no estômago de vocês, sem exagero, que vocês possam começar o ano com toda aquela garra de eu vou conseguir esse ano que eu vou conseguir emagrecer, esse ano que eu vou transformar minha vida, esse ano que tudo vai ser diferente e com a nossa ajuda e com o nosso suporte, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, muito obrigada, Bernie, e todas vocês. E um Obrigada, beijo Thay. grande. Nós nos vemos em 2025. Nos vemos. Feliz Natal e Ano Novo aí para todas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, tá, meninas? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.